Fala pessoal, nessa aula vamos abordar um pouco da evolução histórica e tecnológica dos microprocessadores, além da implementação básica em hardware de um processador. Antes de 1970, as CPUs eletrônicas eram construídas com dispositivos discretos de comutação lenta, barulhentos e volumosos, como os relés eletromecânicos. Então os relés eles foram sendo substituídos pelas válvulas eletrônicas, que eram muito mais rápidas do que os relés e não faziam tanto barulho, mas ainda assim consumiam uma grande quantidade de energia. Na metade da década de 50, os transistores eles passaram a substituir as válvulas. Eles eram muito menores, consumiam menos energia e aumentavam a velocidade de processamento. Depois disso, circuitos completos foram integrados em uma única pastilha de silício, o chip, e foram usados para projetar as CPUs. Ao fazer essa integração, o processador pôde ser construído em um único chip, que continha milhares de transistores, e com isso, o tamanho, o consumo de energia dos processadores foram reduzidos, e a velocidade de processamento passou a aumentar significativamente. O termo microprocessador, propriamente dito, surgiu somente em 1971, quando a Intel desenvolveu o primeiro processador integrado em um único chip, o famoso Intel 4004. É um microprocessador com arquitetura de 4 bits, ou seja, o barramento de dados era de 4 bits. Ele operava a 750 kHz de clock e possuía 2.300 transistores. Para a gente ter uma ideia de como esses dispositivos tiveram uma evolução estrondosa em pouco mais de meio século de desenvolvimento, hoje nós encontramos dispositivos com arquitetura de 64 bits ou até mais, dependendo da arquitetura, e que opera com frequências da ordem de 5 GHz de clock, e são constituídos por mais de 3,5 bilhões de transistores. Nessa imagem a gente vê as etapas pelas quais a evolução do microprocessador passou até atingir o estado de desenvolvimento atual. A gente vê a válvula eletrônica, que fazia a comutação da corrente nos primeiros processadores digitais, o primeiro transistor, a integração dos circuitos do processador no chip do Intel 4004 e a integração no chip do Intel Core i7. Depois do 4004 veio um grande número de novos dispositivos, onde cada um acrescentava uma nova funcionalidade, e aumentando a quantidade de transistores e de circuitos internos, além também de aumentar a velocidade e o poder de processamento de uma forma geral. A evolução da capacidade de processamento foi possível devido a um conjunto de várias técnicas de aperfeiçoamento de hardware que estão resumidas aqui neste slide. O aumento do tamanho da palavra permitiu que dados com maiores quantidades de bits pudessem ser processados simultaneamente, ou então fez com que uma instrução pudesse processar um número maior de dados básicos de uma única vez. A redução do tamanho e o aumento da quantidade de transistores expandiu a capacidade de processamento porque permitia a implementação direta no hardware de novas unidades funcionais, ou seja, novos circuitos para realizar cálculos específicos. A maior velocidade do clock aumentou a quantidade de instruções executadas por segundo. O aumento na velocidade do clock dos processadores foi uma estratégia de hardware utilizada durante muito tempo para garantir o aumento na capacidade de processamento. Só que o aumento da quantidade de transistores confinados em uma área cada vez menor e associado com esse aumento do clock trouxe um efeito colateral, que foi exatamente o aumento da dissipação de energia em forma de calor, e isso exigia sistemas de refrigeração cada vez maiores. A obtenção de alto desempenho computacional não depende somente da utilização de dispositivos de hardware mais rápidos, mas pode ser obtido também com melhorias na arquitetura dos processadores. Arquiteturas avançadas de computadores hoje são baseadas no conceito de processamento paralelo. O processamento paralelo pode ser encontrado em diversos níveis na arquitetura de computadores. O pipeline, por exemplo, possibilita a execução paralela de várias microinstruções dentro do processador. O nível seguinte de paralelismo é o nível do chip, onde é possível ter mais de um núcleo de processamento realizando operações simultaneamente. Essa é a técnica adotada nos processadores multicore. O multiprocessamento é o terceiro nível de paralelismo. Ele consiste no uso de duas ou mais CPUs dentro de um único sistema computacional. E o último nível de paralelismo é a computação descentralizada, que utiliza computadores completos, com memória independente, operando em paralelo. Essa arquitetura é chamada de cluster
e ela é bastante utilizada nos supercomputadores para processamento de grandes conjuntos de dados, como, por exemplo, previsões meteorológicas, estudos econômicos e científicos. Agora vamos entender como um processador é construído internamente. Para isso, vamos tentar criar um processador para resolver um problema específico. Vamos considerar o exemplo no qual desejamos processar a função fatorial de n, que é expresso por n exclamação, que é igual a n vezes n-1, n-2, até 1. Um trecho de código em linguagem C que implementa uma solução para esse problema é o que está mostrado aqui, onde o resultado do cálculo fica armazenado na variável a. O código inicializa a variável b com o valor n, que é o número que desejamos calcular, o fatorial, e depois sai multiplicando n pelo decremento dele mesmo e vai subtraindo a cada iteração, até o valor de b ser 0. Se n é 5, por exemplo, então ele faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é como nós calculamos o valor do fatorial. Esse trecho de código pode ser descrito pela máquina de estados finitos, uma FSM, apresentada nessa outra figura aqui. Essa máquina de estados possui 3 estados. Start, que é o estado inicial, onde as variáveis a e b são inicializadas. Loop, onde as multiplicações e as subtrações são executadas até que a condição na qual b igual a 0 seja encontrada. E o último estado, que é o Finish, onde o valor de a apresentará o resultado do processamento. Olha só, nós podemos implementar esse autômato com o circuito lógico mostrado aqui, nesse slide. Calma, que a gente vai entender passo a passo o que é que esse circuito faz. Esse circuito ele é composto por um caminho onde circulam e são armazenados os dados, que eu estou chamando aqui de data path, e uma unidade que controla a transição entre os estados da máquina a cada pulso de clock recebido. Esse data path ele é composto por 2 registradores, que eu estou chamando aqui de A e B. Eles são usados para armazenar temporariamente os dados durante o cálculo do fatorial. Também é formado por 2 unidades que realizam as multiplicações e as subtrações e os 2 multiplexadores que selecionam aqui qual é o próximo dado que será armazenado nos registradores A e B. Além, é claro, dos barramentos que interligam esses elementos, que são essas linhas aqui mais grossas. Na seção de controle tem uma unidade de comparação que seta esse bit Z, que a gente chama de bit de status Z. E se o próximo valor a ser armazenado no registrador B for 0, e mantém esse bit resetado para os outros casos. Esse bit ele é enviado a um circuito de controle, que eu estou chamando aqui de Control FSM, que gera automaticamente os bits de seleção S dos multiplexadores do datapath. E com isso ele controla a transição dos estados da máquina segundo essa tabela verdade aqui. O circuito de controle pode ser projetado de uma forma semelhante ao projeto de um contador síncrono, levando em consideração o estado atual e o estado futuro da máquina. Então, as entradas desse circuito de controle são o bit Z e 2 bits internos que especificam o estado atual. Estou chamando aqui de EA, já que a máquina possui um total de 3 estados. As saídas são os bits internos que indicam o estado futuro, EF, além dos 2 bits S de seleção dos multiplexadores. O circuito, então, ele deve se comportar da seguinte maneira. Vamos analisar aqui. Observando a tabela verdade aqui. No estado inicial, o EA, que é o estado atual, ele tem que ser igual a 00. Então, os bits S são 00 e com isso ele seleciona a entrada 0 dos multiplexadores. Isso faz com que o registrador A ele venha a receber o valor 1 e o registrador B venha a receber o valor de N no próximo pulso de clock. N é o número que a gente quer calcular o fatorial. Se o bit Z ele estiver resetado, é porque o valor a ser armazenado em B é diferente de 0. Então, o estado futuro vai ser o segundo estado. EF vai ser igual a 0, 1. Porém, se o bit Z estiver setado, então o sistema fará uma transição direta para o último estado, ou seja, EF vai ser igual a 1, 0. Para encerrar o cálculo, porque ele está vendo que o valor a ser calculado é o fatorial de 0, que no caso é igual a 1.
No segundo estado, então, EA vai ser 0, 1, que é o estado atual é igual a 0, 1. E nessa condição, os bits S vai ser igual a 0, 1. E isso seleciona a entrada 1 dos multiplexadores. Aí o registrador A recebe o resultado de A vezes B, e o registrador B recebe o resultado de B menos 1, no próximo pulso de clock. Se o bit Z estiver resetado, nesse caso, o estado futuro será o estado atual, EF igual a 0, 1. Caso contrário, se o bit Z estiver setado, então o sistema vai fazer uma transição direta para o último estado, que é EF igual a 1, 0. Para encerrar o processo, já que B vai chegar a 0. E no terceiro e último estado, o estado atual é 1, 0. EA igual a 1, 0. Então os bits S vai ser 1, 0 para selecionar a entrada 2 dos multiplexadores. E aí A e B recebem os seus próprios valores atuais, respectivamente, né? A recebe A e B recebe B. E eles permanecem assim indefinidamente e encerram o cálculo do fatorial do número n. Vamos ver dois exemplos numéricos desse circuito calculando o fatorial do número 5 e depois do número 0. Então, vendo como é que o circuito calcula aqui o fatorial de 5. No estado atual inicial, que é o start, EA, estado atual, é igual a 0, 0 e a saída S vai para 0, 0. Isso seleciona o quê? As entradas 0 dos muxes e faz com que A receba 1 e B receba 5 no próximo pulso de clock. Como Z é igual a 0, porque 5 é diferente de 0, então o estado futuro será o 0, 1, que é o loop. O estado atual agora é o loop, então EA igual a 0, 1. A saída S vai para 0, 1 nesse estado. Isso seleciona a entrada 1 dos muxes e então A recebe o resultado da multiplicação de A vezes B, que é 5, e B recebe B menos 1, que é 4 no próximo pulso de clock. Como Z é igual a 0, o próximo estado é o atual, ou seja, 0, 1. Aqui acontece a mesma coisa. A igual a A vezes B, que é 20, e B igual a B menos 1, que é 3. Z ainda é 0, então o próximo estado ainda é o mesmo. Mesma coisa aqui também. Mesma coisa aqui também. Aqui, ó, a única diferença agora é que como B vai receber 0 no próximo pulso, então Z é igual a 1. E o próximo estado é o 1, 0, o estado final, o finish. Nesse último estado, a saída S é igual a 1, 0, que seleciona a entrada 2 dos muxes. Aí isso faz com que A receba o próprio valor de A e B receba o próprio valor de B. E o circuito permanece nesse estado indefinidamente, até ele ser resetado. Então no registrador A, ó, a gente tem o quê? O valor do fatorial de 5, que é 120. Vamos agora ver o exemplo com o fatorial de 0, que é 1. No estado atual inicial, EA igual a 0, 0 e a saída S vai para 0, 0. Isso seleciona a entrada 0 dos muxes, então A recebe 1 e B recebe 0 no próximo pulso. Como Z aqui é igual a 1, o próximo estado já é o estado final. Nesse estado, como a gente já viu, A recebe A e B recebe B. E fica assim indefinidamente. Então, o fatorial de 0 é o valor de A, ou seja, 1. Só um bônus aqui, ó. Vamos ver o cálculo do fatorial de 1. No estado inicial, A recebe 1 e B recebe 1. Como Z é igual a 0, o próximo estado é o loop, ou seja, estado futuro é F igual a 0, 1. Nesse estado aqui, ó, S é igual a 0, 1. Isso faz A receber A vezes B, que é 1, e B receber B menos 1, que é 0, no próximo pulso. Como Z é igual a 1, o próximo estado é o finish, é F igual a 1, 0. No estado final, A recebe A e B recebe B indefinidamente até o reset. A tem o valor do fatorial de 1, que é o próprio 1. Então a gente já sabe como construir um hardware que executa o cálculo do fatorial de n, especificamente, né? Na próxima aula nós vamos buscar uma solução genérica de hardware para calcular qualquer tipo de função, ok? Então, até a próxima aula.